Muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre intraempreender. A nossa energia é o que nos impulsiona. Muito prazer, eu sou a Lívia Horta e eu quero agradecer a sua presença. Quero contar para vocês que eu venho de uma família maravilhosa, que é o seu Astrogildo, a dona Terezinha. Sou irmã da Leandra e tenho um passarinho que chama-se Tululu Francisco, que chegou lá em casa voando. A minha jornada profissional, ela se inicia numa empresa que chama-se ThyssenKrupp Bilstein Brasil, aonde eu trabalhei na área de gestão estratégica de pessoas, na parte de comunicação organizacional, conheci todos os subsistemas de RH e também tenho uma visão sistêmica extremamente robusta na área da indústria. Foi uma experiência magnífica. Passei na área de controladoria, manutenção e ferramentaria, produção, qualidade, tecnologia da informação, compras. Eu tive uma grande e vasta experiência nesse meio. A ThyssenKrupp foi e é o grande amor da minha vida. Só que eu precisava sair e foi quando eu fui trabalhar no Centro Universitário de Belo Horizonte, no UniBH. Lá no UniBH eu fiquei durante 4 anos e meio. Em 2017, eu acabei realizando uma transição de carreira. Eu saio da área de gestão de pessoas, na parte de comunicação organizacional. Eu também saio dessa parte da responsabilidade social e vou definitivamente ser uma treinadora de pessoas, uma mentora, uma palestrante, uma professora. Ainda em 2014, eu fiz uma leve transição, que foi quando eu fui para a docência. Então, eu trabalhava de 8 às 18 e das 19 às 22h30 eu ia para o meu grande playground, que é a sala de aula. E em 2017, eu fiz essa transição total. Abri uma startup, fechei uma startup, criei um curso na área de palestras que chama-se Tire Sua Palestra do Papel, com a parceria com a professora Leila Said. Depois busquei um novo movimento, que é o Professora Rica, porque eu acredito que todo professor tem riqueza de conhecimento, mas também tem riqueza financeira. E este ano eu abri, junto com a professora Leila Said, a Universidade Convergente. Tem um produto na área de oratória estratégica também, no digital. Estou ficando muito feliz com esse novo mundo aí, esse admirável mundo novo que nos dá. Vamos para o Alto e Avante? Então, vem comigo aqui, porque eu tenho um conteúdo aqui fabuloso para você. Bacana. Eu quero que a galera, possa compreender. A gente estava gravando uma série de webinars paradinho, né? A galera toda aquela falando do slide e tal. E aí eu falei assim, eu vou deixar a Lívia, né, criar dentro da criatividade dela, que eu acho que isso é o máximo. Vou fazer algumas interações durante as palestras, como se fosse o nosso congressista, Li, porque como as nossas palestras são gravadas, assim, eles têm a possibilidade de dar aquela refletida, né, no que está acontecendo. E fala para mim, para a gente poder começar a falar sobre a questão do intraempreendedorismo. Essa energia, a energia da Lívia, ela nasce de onde? A energia da Lívia nasce da vontade de querer fazer as coisas acontecer. Quando você pensa em intraempreender, você precisa pensar que você é um protagonista. Quando você é protagonista, você escreve a sua própria história. Você não precisa que outras pessoas escrevam para você. Então, você protagoniza, você age por você. Então, quando você intraempreende dentro de uma organização, você não precisa sair dela para você poder montar um negócio. Você pode criar os seus projetos próprios dentro da empresa e fazer com que esses projetos floresçam dentro da organização aonde você está. Essa minha energia, ela acontece da proatividade e da vontade de saber, de receber conhecimento, de aprender a aprender todos os dias. Muito bem, muito bem. Então, a gente vai falar a respeito de intraempreendedorismo, vamos entrar a respeito do assunto, e quer dizer que a gente consegue, então, empreender dentro dos nossos próprios universos, né, Lívia?
Isso mesmo, empreender dentro dos nossos próprios universos. Você não precisa sair da sua organização. Tem pessoas que perguntam para mim assim, Lívia, mas então para eu poder empreender eu tenho que sair da empresa? Não. Você pode ter seu negócio como empreendedor. Isso não é o menor problema. Só que você pode também intraempreender, você pode realizar projetos que sejam os seus sonhos dentro da organização que você está trabalhando e está tudo bem também. Você pode colocar sua energia ali, que está tudo bem também. Eu passei por isso e foi uma experiência extraordinária. Se você passar também, faça por você e pela sua organização. Muito bem. Bora lá para a nossa palestra, Li. Deixo aqui os meus contatos, vocês já viram aí durante a nossa conversa, então vamos juntos. Eu quero iniciar essa nossa conversa com o que nós chamamos de círculo dourado. O círculo dourado, ele mudou a minha vida e ele vai mudar a sua vida também. O círculo dourado, ele fala sobre 3 círculos, onde você tem o porquê, o como e o quê. E geralmente o Simon Sinek, que é o idealizador do círculo dourado, ele fala que as pessoas geralmente elas respondem um círculo de fora para dentro. Mas o ideal é você responder esse círculo de dentro para fora. Vamos ver como é que isso acontece. Nós temos aqui, nesse círculo dourado, um primeiro passo é você começar a se perguntar quem você é e quem você quer ser. Quem a sua empresa é e quem a sua empresa quer ser. A partir disso, você precisa começar a responder inicialmente não o que você faz, mas sim por que você faz o que você faz. Responder um círculo de dentro para fora. De dentro para fora. Quando você responde o círculo de dentro para fora, você responde primeiro por que você faz o que você faz. Pensa no seu propósito. Pensa em qual é a sua causa. Por que você faz o que faz? No segundo ponto, que é o como, eu quero que você pense como você faz o que faz. Quais são os seus diferenciais? O que você faz de tão talentoso que faz com que as pessoas queiram estar próximas a você? E, finalmente, o que você faz? Quando você pergunta sobre o que você faz, a maioria das pessoas elas só sabem responder essa pergunta e isso não vende o que faz. Você não vai vender o que faz. Isso não vai inspirar as pessoas. Então, o que eu quero trazer para você? Quando alguém pergunta para mim o que eu faço, eu não digo o que eu faço, eu digo por que eu faço o que faço. Então, eu digo que eu sou uma estrategista na área de comunicação, na área de oratória, onde eu ajudo pessoas, por meio da oratória, a buscarem autoconfiança para situações altamente desafiantes. E aí a pessoa pergunta, como que você faz isso? E eu digo por meio de treinos, por meio de palestras, mostrando para elas que a oratória é estratégia e estratégia é treino. Esse é meu talento. Esse é o meu diferencial. O seu diferencial é como se fosse a estratégia do Oceano Azul. É um livro onde você tem o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. E no Oceano Vermelho existe concorrência. As pessoas fazem mais do mesmo. Já no Oceano Azul não existe concorrência. As pessoas não fazem mais do mesmo. O que é que você faz que te diferencia, que faz com que as pessoas pensem em você em primeiro lugar e queiram estar próximas de você, queiram se conectar a você? E, finalmente, o terceiro ponto, que é o que você faz. Se você pensar sobre o que você faz somente, a maioria das pessoas só sabem responder essa pergunta e isso não vende. Então, o que é que eu faço? Eu sou uma mentora, uma professora, uma palestrante também voltada para a oratória estratégica. Ficou claro para você? Conseguiu perceber a importância de você entender sobre o círculo dourado e a aplicabilidade que ele tem para a sua vida, para você conseguir mapear por quê, como e o que você faz? Acho que espero que tenha feito sentido. Essa questão do círculo dourado, né, Lívia, ela traz algumas reflexões para a gente poder, principalmente, sair do piloto automático, né?
faz com que a gente comece a se perguntar o porquê que estamos fazendo aquilo, né? Que tipo de benefícios verdadeiros a gente vai ter ao fazer aquilo, porque a gente sai fazendo coisas tão no piloto automático que às vezes verdadeiramente a gente chega uma hora que olha para tudo aqui e fala assim, por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Porque o propósito ficou lá atrás, né? Foram mudando e tudo mais. Então, realmente, essa questão, né, de trabalhar esse conceito do Simon, do Círculo Dourado, eu gosto, tenho aplicado bastante conhecimento nisso e sei o quanto é relevante mesmo para as nossas vidas. Que bom, olha, gostei de saber que você gosta do Círculo Dourado e que ele tem feito sentido na sua vida. Bom, Alexandre. Então, vamos continuar. Esse primeiro ponto da nossa trajetória é justamente o que envolve o Círculo Dourado. E aí, na nossa jornada, nós temos também a parte do conhecimento. O conhecimento é algo que você tem desde o seu 0 ano de vida. Na hora que você foi concebido ali, você começou a sua trilha de conhecimento. E algo que eu trago para você que é muito importante é que você não deve menosprezar qualquer tipo de conhecimento que você tem. E mais, honrem os seus ancestrais. Olha só a gama de conhecimento que você tem até aqui com os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus primos, com pessoas que estão junto de você. Então você precisa pensar que se você está nesse mundo aqui, você precisa deixar um legado. Simplesmente ter conhecimento pelo simples fato de ter não é nada saudável. Então, pensa nisso. Pensa na quantidade de pessoas que abdicaram de tudo na vida delas para que você estivesse aqui. Pense no que a sua mãe e o seu pai tiveram que abdicar. Pense no que os seus avós tiveram que abdicar. Tudo isso precisa fazer sentido para você nesse momento. E eu quero que você pense sobre isso. Não menospreze o seu conhecimento. O seu conhecimento é algo poderoso e uma grande fortaleza para você. O segundo ponto, além do conhecimento, é a aprendizagem. Todos os dias, você precisa aprender a aprender. E não existem atalhos. Não existem. Tem pessoas que querem aprender a planilha de Excel já começando do avançado. Mas se ela não aprender o Excel básico e o intermediário, ela não vai conseguir aprender o Excel avançado. E aí eu te pergunto, qual é o aprendizado que você está tendo hoje? O que é que você vem fazendo para desenvolver aquilo que você sabe? Eu trago para você uma orientação que eu venho trazendo para os meus mentorandos e também para os meus alunos. Existe sim uma trilha de aprendizagem que nos é imposta, porque a gente precisa aprender mesmo. Está lá na ementa da faculdade, está lá nas orientações do seu trabalho, uma trilha de aprendizagem que você precisa ter. Mas você consegue criar a sua própria trilha de aprendizagem e colocar o que você quiser. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, Olívia, mas será que na minha trilha de aprendizagem eu posso ter pular de parapente? Se você acha que pular de parapente vai trazer sentido para você e vai enriquecer o seu conhecimento, por que você não pode aprender? Faça o que for preciso. Inclua na sua trilha de aprendizagem livros, Netflix na medida do possível, coloque boas conversas, bons cafés, tudo isso junto e misturado para facilitar a sua aprendizagem. Então, nós passamos pelo Círculo Dourado, pelo conhecimento e por aprender a aprender. Agora, eu quero trazer para você os talentos. O verdadeiro talento está na capacidade de trabalhar duro em busca de um objetivo preciso. Então, mapeie dentro da sua trilha de aprendizado qual é o seu talento, o que é que você deseja aprender.
Faça perguntas sobre coisas que você gostaria de aprender. Busque esses conhecimentos para que você consiga elevar o seu talento. Se você gosta de tocar no violão, se aprimore nisso. Ah, mas isso não faz parte do meu escopo de trabalho. Mas faz, porque pode ser um talento a ser desenvolvido e que vai ser bom para você. Os talentos que nós temos, eles nos ajudam a intraempreender e empreender. E são facilitadores, inclusive, da nossa criatividade. Eles fomentam cada vez mais a nossa vontade de beber de outras fontes de conhecimento. Então, eu convido você a trabalhar cada vez mais os seus talentos, pensando no seu conhecimento, pensando no seu aprendizado e pensando no porquê você faz o que faz. Junto disso, dessa trilha que nós temos de intraempreender, nós precisamos nos comunicar bem. Nós precisamos nos comunicar de forma assertiva. E eu quero trazer para você uma história que ela se relaciona muito bem com essa parte da comunicação. Ela está lá em Gênesis 11. Deus estava lá no céu e ele resolveu descer aqui na terra para tomar um café com os homens. Quando Deus desceu aqui na terra, ele encontrou uma loucura. Os homens estavam construindo uma torre enorme para sua autoglorificação. Deus olhou para aquilo tudo e ficou extremamente triste. Ele poderia ter cortado os braços dos homens, criado um dilúvio, mas ele, muito sábio, respirou e pensou: sabe de nada, inocentes. No dia seguinte, o que é que aconteceu? A confusão das línguas. Ninguém falava a mesma língua. Pedia-se água, trazia barro. Pedia barro, trazia cimento. Pedia cimento, traziam barro. A torre não seguiu em frente. Você pode ter as pessoas, as ferramentas, o conhecimento e o recurso, mas se você não tiver a comunicação, de nada adianta. A comunicação, ela constrói e ela destrói empresas. A comunicação, ela constrói e ela destrói relacionamentos. Segundo o Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar, 80% dos problemas que existem dentro das organizações vêm de problemas de comunicação. Por isso que é importante que a gente busque trabalhar uma comunicação objetiva, assertiva, empática, com argumentos, fatos e dados. E pensando sempre que você precisa ter uma boa oratória, uma boa comunicação para expressar aquilo que você realmente deseja dizer. E caminhando pela nossa trilha, eu gosto muito dessa frase. Navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. Não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Então, quantas vezes, às vezes nós estamos saindo de casa, viu que o céu está nublado e fala: nossa, hoje o meu dia vai ser horrível. Não, o seu dia não vai ser ruim, o seu dia vai ser muito bacana, só que você precisa interiorizar isso. Você não pode deixar que fatores externos façam com que você se destrua. Por isso que você precisa trabalhar o seu interno. Pensando nisso, eu trago para você 4 fatores da inteligência emocional. Foram criados aí por Daniel Goleman e que ele traz um nome que eu acho muito interessante, que chama-se liderança ressonante. E o que significa essa liderança ressonante? Líderes que ressoam são líderes empáticos, são líderes que têm habilidades sociais, são líderes que têm autoconsciência, têm autogestão. Dizem que a liderança ressonante, ela acontece bem até os 25 anos, porque você consegue ter equilíbrio entre esses 4 fatores. E ela é um pouco mais trabalhosa e desafiante depois dos 25. Porque se você não tiver
todos os fatores da liderança ressonante, fica mais difícil de você ressoar. Não são todas as lideranças que ressoam. Por quê? Porque às vezes elas têm autoconsciência, mas não têm autogestão. Às vezes têm empatia, mas não têm habilidade social. Então você precisa trazer um equilíbrio entre os 4 fatores. A autogestão, que é o seu autocontrole, é você identificar fatores externos que possam impactar os seus impulsos biológicos. É a autoconsciência, que é você conhecer a ti mesmo. As habilidades sociais, que são habilidades de influência, de liderança, de comunicação, de trabalho em equipe, de se relacionar com o outro. E a empatia, que é o cuidado e o olhar com o outro. Então, nós precisamos desses 4 fatores, porque se nós não trabalharmos o nosso interno por meio do nosso autoconhecimento, nós não conseguimos nos relacionar com estas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa equipe e que estão conosco durante o nosso dia a dia. Pensando nisso, em tudo isso que nós falamos, é muito importante que você treine. Treinar é preciso. Praticar a comunicação, a aprendizagem, o seu talento, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento voltado para a sua inteligência emocional e a sua liderança ressonante. E eu trago para você uma metodologia que chama-se 70-20-10. Ela foi estudada por professores em uma universidade dos Estados Unidos, onde eles dizem que 70% do seu aprendizado vem com experiências próprias, vem com o que você carrega durante a sua jornada de vida. 20% vem de aprendizagem com os outros e 10% é de aprendizagem com cursos. O que isso quer dizer? Se você está aprendendo com todas essas palestras maravilhosas que você vem assistindo nesse evento extraordinário, se você não colocar as palestras em prática, elas serão simplesmente somente 10% do seu aprendizado. Então, se você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai ter 70% de resultado e de rendimento. 20% do seu aprendizado são com as pessoas que você vê, são com as pessoas que você se relaciona, é com a sua rede de contato. Então, você precisa treinar para praticar cada vez mais. Eu vi uma história de uma moça que faz bolos em Nova Lima, aqui em Minas Gerais, que eu achei super interessante. Ela e a mãe dela fazem bolo. Mas hoje ela se tornou melhor que a mãe dela. Por quê? Porque ela viu a mãe dela fazer, aprimorou a técnica e começou a buscar uma série de aprendizados em outros lugares, em outras partes do mundo, por meio, inclusive, de vídeos pelo YouTube. E é isso que eu recomendo que você faça, que você aprimore a sua capacidade, que você fique cada vez melhor. Quando alguém disser para você que você faz algo com facilidade, lembre que você não faz com facilidade. Você treinou muito para chegar aonde você está. Por isso que eu gosto muito desse método, 70-20-10. Você precisa praticar e treinar sempre para que você fique cada vez melhor. Além de todos esses pontos, eu quero trazer os 4 P's para você, que são os 4 P's da gestão. O que é que isso significa? Os 4 P's da gestão são pessoas, processos, produtos e performance. Lá na sua empresa, quando você começar a intraempreender, ou você que tem o seu próprio negócio, é muito importante que você entenda que existe uma matemática simples e clara para os 4 P's. Se você tem boas pessoas na sua organização, você tem ótimos processos. Se você tem ótimos processos, você tem ótimos produtos. E se você tem ótimos produtos, você tem uma excelente performance, um excelente resultado. Mas, se você não tiver boas pessoas na sua organização, você fatalmente não terá bons processos, não terá bons produtos e não terá boa performance. Pare e pensa aqui comigo. Você conhece aquele seu coleguinha de universidade?
Aquele grupo seu em que as pessoas não faziam nada e você fazia tudo? Você impactava, era impactado diretamente na sua performance. Por quê? Você tinha pessoas ruins no seu grupo, os processos eram ruins e as suas entregas eram horríveis. Logo, a sua nota vai ser ruim. Por isso que você precisa fomentar cada vez mais, como líder da sua organização, como colaborador de uma empresa, que as pessoas elas sejam boas em suas competências. Porque dessa forma, elas impactarão de forma benéfica os processos, os produtos e a performance. Além dos 4 P's, essa liderança ela vai precisar se perdoar todos os dias. Olha só essa frase, que frase mais poderosa. Para liderar, você precisa se perdoar todos os dias, tanto no sucesso quanto no fracasso. Eu tive com um gestor na área de TI de uma grande empresa em Belo Horizonte e que ele chegou para mim chateado e falando justamente dessa frase. Lívia, para liderar você precisa se perdoar todos os dias. E eu perguntei para ele, por que a gente precisa se perdoar todos os dias? Ele disse, no sucesso, quando nós temos sucesso, quando a nossa equipe traz resultados, o líder, ele aplaude a sua equipe. Mas, se você tiver uma equipe que entregou algum resultado com fracasso, nós, como líderes, precisamos olhar para nós mesmos. Por isso que a gente precisa se perdoar todos os dias. Isso é um ponto de reflexão para saber como que você lidera a sua equipe, para saber como que você empreende dentro da sua organização. Lembrando que esse líder, essa pessoa, ela precisa ser ajudada por você, se você tem um líder. E se você é um líder, você precisa pedir o apoio para a sua equipe. É uma mão de via dupla. E líderes, e nós, pessoas, nós temos medo. E quem não tem medo, não é mesmo? É. Mas se você tem medo, vai com medo a si mesmo. A resistência, ela recruta aliados. Quantas pessoas você já ouviu dizerem para você, não faça isso, não vai dar certo, não faça dessa forma, você não vai conseguir. E você deixou, às vezes, de realizar sonhos, de realizar objetivos, porque as pessoas disseram sobre o medo. E no livro A Arte da Guerra, de Steven Pressfield, ele relata a questão do medo. Ele diz que todos os dias pela manhã, o medo e a resistência, eles estão na cabeceira da sua cama para poder te acordar. A resistência, principalmente. Quando você acorda, ela já está aí dizendo para você, e aí? Você vai assistir lá aquelas palestras? Vai não! Você tem tanta coisa para fazer, fica aí dormindo. Não faz nada não. Se joga aí, tá fazendo frio. Para que você vai fazer isso? E ela é ardilosa. Você passou um dia cheio, chegou na sua casa, na hora que você chega na porta da sua casa, a resistência está lá parada te esperando para poder te dar boa noite. E aí você se pergunta, meu Deus, o que é que a resistência está fazendo aqui hoje? E aí ela diz para você, aqui, eu vi que você comeu uma saladinha, né? E aí você fala, comi para ficar com a minha barriga um pouco mais leve. Aí ela diz para você assim, aqui, sabe aquela macarronada que a sua mãe faz todo domingo? Hoje é quarta-feira, mas ela fez uma igualzinha. Vai lá, se joga na geladeira, vai lá, vai lá. E é assim que a resistência faz, tentando nos dissuadir, nos tirar do nosso objetivo. E existe uma história interessantíssima. Conta-se que Ulisses estava chegando próximo da ilha de Ítaca e depois de uma longa e extrema viagem, ele resolveu tirar uma soneca. Ao longe, ele já via as casinhas saindo as pequenas fumacinhas. Ele disse, eu vou dormir um pouco. Quando ele caiu no sono, alguns marinheiros dentro do barco onde eles estavam perceberam que próximo dele havia um saco. Pressuporam que era um saco cheio de ouro. Quando eles abriram o saco, acreditando que dentro dele havia moedas de ouro,
ledo engano. De dentro do saco saíram os ventos adversos que tinham sido aprisionados pelo deus Eolos, o deus do vento, e aqueles ventos levaram Ulisses para o início da viagem. Ulisses demorou mais de 10 anos para retornar à ilha de Ítaca. O que eu quero dizer com isso para você? O que eu quero dizer é que quando você estiver muito próximo do seu objetivo, não durma, não permita que o medo diga para você que você não pode. Não deixe que a resistência diga para você que você não pode. Você pode, mas você não deve dormir. Sabe aquele objetivo que você estava muito próximo e que você alcançou? É porque a resistência não conseguiu parar você. Então, não permita que a resistência pare você. E dentro disso também, eu trago uma história da professora Amy Cuddy, que escreveu o livro O Poder da Presença, onde ela diz que a sua postura corporal diz muito sobre quem você é. Eleve a sua postura. Se você quer dominar o medo, é muito importante que você controle os seus níveis de cortisol, que são hormônios que fazem com que você fique estressado e que você não tenha a confiança que você precisa para fazer uma reunião, para falar em público, para fechar um negócio. Então, ela diz, por meio de uma pesquisa, que você consegue reverter os níveis de cortisol para altos níveis de testosterona em apenas 2 minutos. E eu vou te ensinar agora como que você pode substituir em apenas 2 minutos os altos níveis de cortisol para altos níveis de testosterona. Vem comigo, eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que você vai fazer é a pose de poder. Então você vai deixar as pernas abertas, e essa pose de poder aqui é muito conhecida como a pose da Mulher Maravilha. Eu utilizo algumas palavras de força que me ancoram. A primeira palavra é eu posso! Responda aí comigo, eu sei que você está comigo. E a segunda é eu consigo! Responda aí comigo também. O terceiro ponto é vai dar certo! Eu ergo as mãos para cima e olho para cima. Eu tenho a força! Isso vai fazer com que você eleve os seus níveis de cortisol, reduza os seus níveis de cortisol e eleve os seus níveis de testosterona. Dessa forma, você vai entrar para uma reunião, para uma palestra, para uma entrevista de emprego, para fechar um negócio muito mais confiante e com muito mais energia. E pensando na questão do medo, eu trago para você um estudo que foi feito pelo professor Masaru Emoto, que chama-se A Água e as Emoções. Ele pegou um copo de água e disse para o primeiro copo de água: copo de água, você é lindo, como eu gosto de você. E ele encheu um segundo copo de água e começou a dizer para aquele copo de água, você é feio, você é bobo, eu não gosto de você. Aqueles 2 copos de água permaneceram durante 30 dias, recebendo essas palavras. Copo 1, palavras positivas. Copo 2, palavras negativas. Passados 30 dias, o primeiro copo recebeu as mensagens positivas, ele permaneceu inodor. Água transparente, límpida. Mas o segundo copo, que tristeza. A água ficou completamente turva. Vocês podem perceber aí no nosso slide que a água, ela tem os seus comportamentos moleculares. Olha só como é que a molécula do amor é tão bonita. Olha a molécula da gratidão, como é que ela é maravilhosa. Olha a molécula do ódio. Se nós somos pessoas, seres humanos, e somos constituídos entre 70% e 80% de água, eu faço essa pergunta. Quais são as palavras que você anda proferindo para você e quais são as palavras que você profere para as pessoas? Lívia, você está dizendo que eu fico dessa forma? Sim, eu estou dizendo para você que se você sentir amor, você terá essa estrutura de moléculas no seu corpo. Se você sentir gratidão, também. Mas se você sentir ódio, raiva, o seu corpo ficará tão turvo quanto essa água. Então pense nisso.
Faça a boa gestão das suas emoções para que você consiga se relacionar com você e com o mundo. Eu espero que agora, quando você tomar água, você pense muito bem como que andam os seus pensamentos e as suas emoções. Não perca oportunidades. E eu tenho certeza que este é um momento em que se abrem muitas oportunidades para todos nós. Nós não estamos vivendo uma nova era, nós estamos vivendo uma era nova, tudo junto e misturado. Coloque meta, coloque determinação, coloque foco. Eu enxergo oportunidades o tempo todo. Tem um filme que eu acho muito interessante que chama-se O Sexto Sentido. E aí um rapaz vem para um menininho e pergunta para ele assim: aqui, o que é que você vê? E aí o menininho diz: eu vejo gente morta por todos os lados. E aí quando as pessoas perguntam para mim: Lívia, o que é que você vê? Eu digo: eu vejo oportunidade por todos os lados. Cabem as oportunidades para você. Existem pessoas que estão vendo o seu talento. Você precisa dar a sua cara para bater. Se você sempre achar que tudo que você está fazendo, você vai ter medo de mostrar para as pessoas, elas nunca verão a potência que você tem. Intraempreender, as pessoas enxergarem as oportunidades que são cavadas por você dentro da organização. Elas te chamarem para outros projetos. Elas quererem que a sua energia permaneça ali. Faça essa oportunidade valer a pena. Faça o seu intraempreendedorismo aparecer dentro da sua organização. Uma ideia é só uma ideia. Você precisa da ideia e da execução. Então, execute. E eu trago para você aqui uma simples menção do que são as competências do século XXI. E você vai precisar de todas elas. Solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade. Para esse momento que nós estamos vivendo, eu coloco também a 11ª competência. Ela se chama antifragilidade. Você ser antifrágil é um fator extremamente importante. Quer saber mais sobre antifragilidade? Nos nossos próximos slides, eu vou explicar para você o que significa isso. Vem comigo, vamos lá. Trago aqui para você também os Trend Skills, as Trend Skills de 2019. É um relatório de competências globais desenvolvido pela Coursera, que nos traz 10 competências desejadas nos profissionais. E olha só a primeira no topo, Microsoft Excel. É importante que você tenha pelo menos um Excel avançado, básico ou intermediário. E olha lá a 10ª, que na minha opinião deveria ser a primeira escrita. Comece a pensar se você tem um potencial na sua escrita, porque ele é extremamente importante. A escrita hoje é o seu cartão de visita, portanto, não abrevie as palavras. Cuide daquilo que você está escrevendo, porque isso pode dizer muito sobre você. Lembra que eu comentei com você sobre uma competência que eu acredito ser muito poderosa? A competência da antifragilidade. Existe a resiliência e o antifrágil. A resiliência é quando você passa por uma situação e você retorna ela a seu estado normal. Você passa por ela e volta para o seu estado normal. A antifragilidade não. A antifragilidade significa que você passa por uma adversidade e você volta altamente transformado. E é isso que está acontecendo conosco nesse momento. Nós estamos para além da resiliência. Logo, somos antifrágeis. Além da nossa antifragilidade, nós precisamos de ter um mindset de mudança. E a professora Carol Dweck, ela fala muito sobre isso no livro Mindset. Ela nos traz um olhar poderoso a respeito do mindset de conhecimento e o mindset fixo.
O mindset fixo é aquele eu nasci assim e eu vou ser assim pro resto da vida. O mindset de conhecimento, de crescimento, é aquele que você está em constante mudança. Existe uma história no livro Mindset que ela conta que um aluno chegou dentro de sala de aula e ele encontrou uma lousa enorme. E naquela lousa tinha uma equação. Ele rapidamente copiou a equação. Terminou a aula e saiu. Passadas 2 semanas, ele chegou próximo da professora dele e disse: ô professora, eu terminei aquela equação que a senhora colocou no quadro, era o para casa. Ela olhou para a equação, olhou para o menino, olhou para a equação, olhou para o menino, e ela percebeu que o aluno tinha conseguido o resultado daquela equação. Então ela olhou para ele espantada e disse: nós estamos com um problema seríssimo aqui. E ele perguntou: por que, professora? Eu até arrepio. E ela disse: porque essa equação não tinha resultado. Mas ele foi lá e fez, né? Pois é. Nós precisamos ir lá e fazer. Não permita que as pessoas digam para você que você não vai dar conta. Existem coisas que não tem jeito mesmo. A gente sabe que não é. Mas a maioria delas, a gente precisa ir lá e fazer. Faça, aconteça. Quanto mais rápido você errar, mais chance você tem de melhorar o seu produto e ajustá-lo. Mais chance você tem de melhorar o seu serviço e ajustá-lo. Faça o que precisa ser feito. Não tenha medo do erro. Se lance. E trago para vocês, além do mindset, a questão das conexões. Como as conexões elas são importantes. Precisamos fazer rede de contatos. Mas, para além das redes de contatos, nós precisamos de conexão com o sentido. Conexão com o sentido é o que nós chamamos de netweaving. Netweaving são conexões com o sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Você sabia que você é a soma da média das 5 pessoas das quais você mais se relaciona? Você é a soma da média das pessoas das quais você mais se relaciona. E aí eu pergunto para você, com quem que você anda andando? Quais são os livros que você lê? Quais são as músicas que você ouve? Quais são os vídeos que você assiste? Você precisa avaliar tudo isso, porque isso vai influenciar diretamente na sua mentalidade de crescimento e nos seus níveis energéticos. O professor Daniel Goleman diz muito sobre isso. Se você consumir tralha durante a noite, durante o dia, à noite, o seu cérebro vai consumir toda aquela tralha. Se você consumir coisas positivas, interessantes, de noite, o seu cérebro vai se divertir com tudo aquilo que você consumiu durante o dia. Então, cuidado. Quando as pessoas dizem que fulano tem dedo podre, não é que fulano tem dedo podre. Fulano está numa vibração energética tão ruim que ele atrai aquilo para ele. Então, eleve o seu campo vibracional para que você consiga ter próximo de você o maior número possível de pessoas que estejam na sua mesma vibe. E cola em quem te inspira. Começa a andar com pessoas que realmente trazem sentido para você. Vou te dar um para casa que é uma coisa simples. Você vai fazer o seguinte. Você vai pensar numa pessoa que te inspira muito. Pensa em alguém aí que te inspira muito. Alguém que você gosta. Alguém que faz sentido para você. Manda uma mensagem para ela aí. Mental. O que é que você vai fazer? Hoje à noite, quando você chegar na sua casa, ou de dia, ou de tarde, ou de manhã, você vai ligar para ela. Quando terminar essa palestra, você vai ligar para ela e vai falar para ela o tanto que ela é importante para você. Eu tenho certeza que a pessoa vai falar assim, você está com algum problema? Por quê? Porque você está fazendo uma surpresa de amor para ela. Você está surpreendendo essa pessoa. Então, faça isso. Fale para a pessoa que ela te inspira. Ah, mas fulano sabe, ele não sabe. Se você não externar, se você não falar, essa pessoa não vai saber que você tem ela como uma pessoa inspiradora. E chama essa pessoa para tomar um café. Aqui, ó. Me chama para tomar um café também. Combinado? Vamos juntos. E esteja 100% comprometido naquilo que você se propõe a fazer.
Aconteceu uma história comigo, uma vez, eu fui chamada para ministrar uma palestra e disseram para mim, na hora que eu cheguei no espaço, que eles tinham colocado em outro lugar, a comunicação foi falha e não iria haver palestra. Só que tinha uma pessoa na plateia que estava me esperando. E eu lembro do meu professor Alessandro falando comigo, olha, vai embora. Eu falei, mas professor, tem uma pessoa na plateia. Ele falou, pois é, mas manda ela embora. Eu falei, não, eu vou dar uma palestra para essa pessoa. E aí, acabou que eu ministrei uma palestra, virou uma mentoria, o rapaz saiu feliz da vida, conversando, enfim. E passavam umas 3 semanas, esse rapaz me ligou. Olívia, tudo bem? Falei, tudo jóia. Aqui na empresa a gente vai fazer uma CIPAT, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. E eu quero te convidar a participar dessa palestra. Manda uma proposta pra gente, para você dar a palestra no primeiro, no segundo e no terceiro turno. Mandei a proposta, foi um sucesso, todo mundo amou a palestra, foi sensacional. Qual que é a grande lição que eu quero tirar disso tudo para você que está me ouvindo? Com a mesma intensidade que você atende quem paga 1.000, você vai atender quem paga 100 e vai atender quem não paga nada, com a mesma intensidade. Por isso, esteja 100% inteiro com aquilo que você se propõe a fazer. Faça a sua entrega, faça o seu melhor e pense nisso. Você precisa de gente para estar junto com você, para que você consiga fazer a sua melhor entrega. Portanto, quem é a sua Liga da Justiça? Se você tivesse dentro da sua empresa, trabalhando no intraempreendedorismo, com toda a sua energia, com aprendizagem, com conhecimento, com treino, com comunicação, com gestão, com uma liderança bacana, quem é que seria a sua Liga da Justiça? Na Liga da Justiça, nós temos 5 perfis. A gente tem, por exemplo, o ciborgue, que é o cara da tecnologia. Você tem alguém na sua turma que é uma pessoa que ama a tecnologia. Você tem também o Batman. O Batman é um cara extremamente racional, tem uma inteligência emocional muito controlada. Você tem, por exemplo, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela é uma inspiradora, ela é uma conectora de gente. Você tem também o Aquaman. O Aquaman é aquela força bruta que precisa ser guiada, mas é uma força positiva, é uma força realizadora. E temos também o Flash. O Flash é aquele estagiário, aquele menor aprendiz que está entrando agora na sua empresa e que ele precisa ser apoiado por você. Apoie esse menino, por favor. E você tem também o Superman, onde ele diz, as pessoas em primeiro lugar. Cada pessoa dessa da sua Liga da Justiça é alguém que complementa e joga junto com o seu time, trazendo e promovendo os melhores resultados. Se você tivesse que montar um time, quem seria o seu time? E joga junto. Tenha coragem. Os que estão à sua volta, eles precisam saber o que esperar de você, sobretudo quando as coisas estiverem muito, muito difíceis. E é na dificuldade que a gente mostra quem é. É na dificuldade que a gente mostra quem é bom e quem não é. É na dificuldade que sobressaem aquelas pessoas que são as otimistas, realistas e as que simplesmente estão ali chorando. Não chore. Acredite. Lute nas situações difíceis e traga os bons junto de você. E cuidado com os egos e vaidades. Realmente é uma merda. Desculpa aí porque eu escrevi isso, mas é verdade. Se você estiver decolando na sua carreira, estiver empreendendo lá no seu projeto, na sua empresa, e tudo estiver dando certo, lembre-se daquelas pessoas que te ajudaram no início. Não deixe que o ego suba a sua cabeça. O ego é o seu pior inimigo. O ego, ele pode destruir você, destruir as suas relações e destruir a sua carreira. E acredita em você. Se você faz o que ama e acredita no que você faz, você vai conquistar as pessoas. E pense nisso. A sua energia é o que te impulsiona. Faça essa energia realizadora acontecer para você. Ninguém pode fazer isso por você. É a sua energia e você que deverão fazer a sua melhor entrega. Ofereça o seu melhor, porque a vida retribui. E lembre-se, o segredo não está na receita, o segredo está na alma.
Eu tive a oportunidade de ouvir uma história de um rapaz que adorava brownies, ele resolveu vender brownies também. Em 3 anos, ele abriu 3 lojas, 3 brownerias maravilhosas. Os brownies eram tão gostosos que chamavam a atenção de todos na região. Os internautas começaram a dizer: por favor, coloque a receita dos brownies para a gente. A alta diretoria disse que não, mas como ele era o sócio maior, ele disse: coloquem a receita na internet. E lembrem-se disso, o segredo não está na receita. O segredo está na alma. O que eu quero dizer com isso? O que é importante que a gente saiba? Para de achar que o seu coleguinha é a sua concorrência. Para de achar que você será copiado. Não existe concorrência. Você é único. Faça a sua melhor entrega. Acredite em você e movimente-se. Pratique o que nós chamamos de TBC. Tira a sua bunda da cadeira. Faz acontecer, encante e floresça. E eu gosto muito dessa frase, que é da Oprah. Você precisa saber o que acende a sua própria faísca para poder iluminar o mundo. Renove-se, reinvente-se, renasça, recomece. Deixo aqui para você alguns autores que me inspiram, como Austin Klein, Adam Grant, a Carol Dweck, a Amy Cuddy. Quero que você ouça o Resumo Cast número 128, Antifrágil 54, como Steve Jobs virou Steve Jobs. Anda com o Resumo Cast, porque lá tem podcasts maravilhosos que vão trazer uma boa orientação para você. Quero que você ouça também o podcast CBN Professional, que é com o João Kepler, Pensar Andando, Praticar Aprendendo. E o podcast do Primo Rico número 11, Sucesso é Treinável. É um podcast na medida certa que vai inspirar você cada vez mais. 2 livros também, Transformando Suor em Ouro e Andem com Dale Carnegie. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas vai te ajudar muito. Para finalizar, eu gosto muito dessa frase. Aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. Faça com que a sua jornada nesse mundo seja uma jornada marcante, um legado produtivo para quem está do seu lado, quem está com você. Se torne uma pessoa inesquecível por tudo aquilo que você é, representa e entrega. Faça isso com amor. Espero que você tenha gostado. Deixo aqui os meus contatos. E olha, me chama para um café, viu? Eu vou adorar conversar com você. Muito obrigada. Lívia, parabéns! Uma delícia de conteúdo, conteúdos ricos, conteúdos que agregam ao nosso dia a dia, referências bibliográficas que hoje são importantes para que a gente possa fazer uma boa curadoria de conteúdo. Conteúdo a gente tem, né, aos montes, mas um conteúdo rico, curado, está sendo muito difícil de encontrar. Então, eu quero agradecer pela sua participação no Congé, que a gente possa tomar esse café presencial ainda, né? Espero que passe essa fase logo, que a gente possa estar mais próximas, e nossa eterna gratidão aí pela sua contribuição, viu? Gratidão a minha, viu? Muito obrigada pela oportunidade, e eu adorei realizar essa palestra para o Congé. Muito obrigada, Li. Até mais.